pessoal, essa daqui é a terceira das 3 aulas de redação que eu estou passando para vocês nesse começo de ano, que repassam pelo mais básico da redação. Essa aula daqui fala da conclusão do texto e da proposta de intervenção, que é um item pedido pelas redações do Enem. É supostamente a aula mais simples dela, já que a introdução e a argumentação já pegaram um bom pedaço da redação, mas a conclusão tem alguns detalhes especiais que valem bastante a pena tomar cuidado, especialmente a proposta de intervenção, que é uma coisa que o Enem pede. A conclusão é, como vocês imaginam, o parágrafo que termina o texto, mas não é por estar no final do texto que automaticamente ele é a conclusão do texto. É preciso escrever ele como se fosse uma conclusão. Daqui a pouco eu chego nisso. Dentro da conclusão, a gente tem duas regras, duas coisas para fazer. A conclusão é a hora de resumir e reiterar. Ou seja, é a hora da gente pegar os argumentos que já utilizou ao longo do texto e fazer um breve resumo deles e repetir aquela opinião que a gente manteve ao longo do texto todo. Então, na hora da conclusão, é como se eu olhasse para o meu leitor e falasse, olha, considerando aquilo que eu já falei para você, que você já leu, a opinião que eu tenho ainda é essa daqui. Essa é a ideia da conclusão. É quando você fecha o texto. Para poder fazer isso, é bom tomar um certo cuidado, porque, como eu disse, a conclusão não é o último parágrafo do texto. Ela é o encerramento natural do texto. É muito comum que o aluno escreva um último parágrafo achando que, por si só, aquilo é a conclusão. E não é. Portanto, tomem 2 cuidados na hora de escrever a conclusão de vocês. O primeiro cuidado, não tente colocar informações novas na conclusão. Na conclusão não é hora de estatística nova, citação nova, exemplo novo, não é hora disso. Quanto mais coisas novas você coloca na sua conclusão, mais vai parecer que seu texto não vai acabar ali e que você ainda vai usar aqueles itens, aqueles dados, aquelas citações para mais alguma coisa. Isso dá a sensação de que ela continua. Para não dar essa sensação, para não dar essa impressão de que o texto vai continuar, o que é importante fazer é usar algumas palavras que vão sinalizando para o leitor que o papo vai acabar ali, que você está chegando na conclusão. São coisinhas simples do tipo, desta forma, assim, logo, então. Essas coisas, quando posicionadas dentro da conclusão, vão dirigindo o leitor a entender. O texto acaba aqui. Então lembra disso, nada de colocar informação nova, não é momento para isso, e use essas palavrinhas para ir encaminhando a sua conclusão. No caso específico do Enem, a conclusão também pede um outro item chamado proposta de intervenção. Esse item é tão importante dentro da redação do Enem que ele vale 1/5 da nota da redação. Lá dos 5 critérios de redação do Enem, o 5º deles, o critério 5, chama proposta de intervenção. Então 1/5 da nota é a proposta. E é muito comum que as pessoas, quando vão fazer o Enem, façam a redação sem essa tal de proposta, porque não sabem que ela existe, não sabem que ela é necessária, não entendem ela. E aí zeram esse critério. Fica sem nada, perde um ponto à toa. É difícil fazer a pontuação máxima nela, por conta do espaço disponível que tem para isso, mas é perfeitamente possível fazer uma pontuação média e ganhar uns pontinhos que muito competidor seu não vai ganhar. Então presta bastante atenção nessa parte, porque esse papo de proposta não é tão complicado assim e ajuda a aumentar essa nota. O que o Enem está pedindo, quando ele fala em proposta de intervenção, é que você sugira uma solução para o problema que você levantou na sua redação. É como se dissesse, olha, você disse que essas coisas são problemáticas, que precisam ser mudadas. O que é que você sugere para mudar? Basicamente o Enem está te dizendo, reclamar não adianta, sugira alguma mudança. A gente vai fazer propostas melhores quanto melhores forem os problemas levantados na redação. Isso quer dizer que quanto mais claro é o problema que você levantou, quanto mais clareza, objetividade, profundidade você levantou o problema, mais fácil é fazer a proposta. Porque você tem clareza em o que está errado, então você vai ter clareza em consertar aquilo, em dizer como é que aquilo fica certo. Se a sua redação for expositiva o tempo inteiro, você vai chegar na hora da proposta e vai propor uma coisa absolutamente genérica, que não tem nada a ver com o seu texto. Então, a gente viu nas 2 últimas aulas, quando foi desenvolvendo aquela redação sobre doenças mentais no Brasil. Se você faz uma redação expositiva, que só fala que tem X pessoas doentes, que as mulheres sofrem mais, que as pessoas não saem do trabalho por causa daquilo, e terminar dizendo assim, o governo precisa investir mais em saúde pública para o Brasil. Poxa, mas você não falou que faltava verba na saúde pública no seu texto. Ou então você diz assim, as pessoas têm que se conscientizar através de campanhas na mídia, mas você não disse que as pessoas têm problema de conscientização. Então não adianta propor uma coisa dessa. Você tem que propor uma coisa que tenha a ver com o problema que você levantou. Então esse é um caso muito comum. A redação não descreve problema nenhum, mas a proposta quer dizer, o governo tem que fazer isso, as pessoas têm que fazer aquilo, sendo que nunca isso foi tratado.
Ou então acontece uma coisa que é tão ruim quanto, que é a redação propor um problema, dizer que o problema está em tal lugar, mas a solução ser outra. Uma coisa que não tem a ver. Fazer aqui uma metáfora culinária, é como você for preparar uma limonada e experimenta e vê que ela está azeda. E aí você vai lá e bota uma colher de sal. Não faz sentido, não combina com o problema. Se a coisa está azeda, tem que ter uma colher de açúcar, não uma colher de sal. Então, na hora de fazer a sua proposta, pensa bem em qual é o seu problema. Com clareza no problema, com clareza na solução, com clareza na proposta. Geralmente, dá para dizer que os problemas que a redação levanta estão baseados em 3 eixos. Dá para falar o seguinte, que o problema é cultural. As pessoas têm problemas com aquilo, elas entendem aquela questão errada. Ou então dá para dizer que o problema é estrutural. Falta estrutura no Brasil, falta médico, falta incentivo, falta alguma coisa que o governo deveria ter feito e não fez. Ou então a gente pode falar que o problema é social. Quer dizer, as pessoas precisam ser protegidas daquilo, ou então é preciso haver algum tipo de lei que proíba que certas situações ocorram. Imagina então, por exemplo, nessa nossa redação sobre doenças mentais, que a gente está falando aqui que o problema é que as pessoas não entendem o que seja uma doença mental. Eu vou seguir essa linha, inclusive, para fazer um exemplo. Se as pessoas não entendem as coisas, isso é um problema cultural. Então o que a gente propõe? Propõe uma campanha para que elas entendam, para que elas mudem de ideia. Uma tal da campanha de conscientização. Tem a ver com o problema. Vamos dizer que o problema é que falta investimento em saúde pública, que as pessoas, quando têm doenças mentais, não são atendidas nos hospitais. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra. Então você sugere mais investimento do Ministério da Saúde, mais investimento das Secretarias de Estado de Saúde, contratação de mais médico, disponibilização de mais remédios na rede pública. Então, se o problema é estrutural, você propõe mais dinheiro, mais ações do governo. Ou então vamos dizer que você está propondo nessa sua redação que no mercado de trabalho é muito difícil uma pessoa conseguir um afastamento por depressão, para se tratar. Então você pode propor uma lei que ampare as pessoas nesse sentido. Ou então, você está dizendo que existe discriminação com pessoas que têm problemas de doença mental. Também pode propor uma lei que diga que esse tipo de discriminação é passível de punição, de multa. Então, pensa no problema e depois pensa na solução. Eles têm que bater, ok? O que é difícil de fazer essa proposta é que o espaço que sobra para ela na redação é muito pequeno. Pensa que você já usou lá 6, 7 linhas na sua introdução, depois usou algo na casa aí das 14, 16 linhas no seu argumento, vai sobrar para você mais ou menos umas 7 linhas para concluir o texto e fazer a proposta. Na hora de fazer essa proposta, existem alguns elementos que você precisa tocar, algumas coisas que você precisa colocar na sua proposta. Basicamente são 4 coisas. Primeiro é o que é a proposta. Então o que é que você sugere que tem que acontecer? A segunda coisa é quem é que vai fazer isso? Quem que é responsável? É governo? É mídia? São as ONGs? São as escolas? São os hospitais? É a iniciativa privada? Quem que vai fazer? Depois você também precisa colocar como isso vai ser feito. Então, de que jeito? É uma campanha de conscientização? É a votação de uma lei? É investimento? Como que faz isso? E por fim, você também precisa colocar que tipo de coisa você espera que aconteça se essa ação funcionar. Qual é a consequência dela? Onde é que ela vai chegar? Então pensa nessas 4 coisas. Quem vai fazer? O que vai fazer? De que jeito vai fazer? E o que se espera de resultado? Eu vou agora concluir essa aula mostrando um parágrafo de conclusão a partir daquela ideia que eu vinha desenvolvendo já nas outras aulas, de que um dos problemas das doenças mentais no Brasil é que as pessoas não entendem o que seja uma, e aí elas não se tratam, ou elas tratam mal os outros, as pessoas ficam isoladas e coisas assim. Então pensa, eu estou falando de um problema cultural, eu vou sugerir uma campanha de conscientização. Dá uma olhada em como ficou o parágrafo. Esse aqui então é o parágrafo que eu escrevi pensando naquele problema. Ele vai dizer assim: enquanto a população mantiver visões equivocadas e perigosas sobre as doenças mentais, nenhuma medida de tratamento terá fôlego e será suficiente. Assim, para reverter esse quadro, seria recomendada uma campanha nacional de conscientização que partisse do Ministério da Saúde e envolvesse a mídia audiovisual, para a veiculação de informativos sobre os riscos e as características das doenças mentais que tanto afligem os brasileiros. Se bem sucedida, tal campanha poderia diminuir o estigma que essas doenças possuem e levar milhões de cidadãos a se tratarem de maneira eficiente. Vamos olhar agora quais são as partes dessa proposta, como eu mencionei antes. A primeira coisa que a gente tem é o que eu espero que aconteça, né, para reverter esse quadro. Então, todo aquele problema que eu levantei, ele vai ser revertido com essa ação que eu estou propondo. O que eu estou propondo? Uma campanha nacional de conscientização. Quem é que vai fazer isso?
Ministério da Saúde e que envolvesse a mídia audiovisual, televisão, internet. E o que é que eles vão fazer? Veiculação de informativos sobre os riscos e as características das doenças mentais que tanto afligem os brasileiros. Se isso acontecer, qual é o resultado? O que a gente espera? Tal campanha poderia diminuir o estigma que essas doenças possuem e levar milhões de cidadãos a se tratarem de maneira eficiente. Vocês perceberam, então, nesse último parágrafo, que as partes são todas ali. O que é para ser feito, quem vai fazer, de que jeito, qual é a consequência. O espaço para fazer isso é reduzido, então essas coisas têm que ser marcadas muito brevemente, de maneira muito objetiva. Conclusão, não é hora de enrolar texto, não é hora de encher linguiça, ok? Pessoal, a gente termina por aqui. Eu peço que vocês, então, prestem bastante atenção nessas 3 aulas, leiam os textos informativos que acompanham elas, e agora a gente tem a base de como é que se escreve uma redação. Daqui por diante, nas próximas aulas que falarem de redação, a gente vai se aprofundar em alguns pontos, na argumentação, no uso de citação, na maneira mais eficiente de fazer conclusões, e a gente, então, tende a melhorar nisso. Mas o básico é isso aqui, introdução, argumentação e conclusão. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido. Até a próxima.